Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso curso de resolução de exercícios. Essa nossa aula é a respeito dos atos administrativos. É o nosso ponto 5. Como nós já falamos duas aulas anteriores a respeito desse mesmo ponto, essa é a terceira aula sobre o ponto atos administrativos. Aula 5.3. Nós ontem paramos naquele exercício da existência, validade e eficácia. A questão primeira, né? Porque eu passei para os senhores vários blocos de exercícios. Deixa eu indicar exatamente qual que é esse bloco. O primeiro bloco, ele fala sobre conceito e classificação, né? Nós resolvemos 20 exercícios. O segundo bloco, ele fala sobre competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Nós resolvemos também 20 exercícios, já resolvemos 40 exercícios. Esse terceiro bloco, ele vai falar sobre teoria das nulidades, extinção dos atos administrativos. Nós resolvemos a primeira questão, em que pedia para ser assinalada a alternativa correta contra a existência, validade e a eficácia do ato administrativo. E aí marcamos a questão 2, a letra D. Marcamos a letra D. A questão 2, a concessão do benefício previdenciário por autoridade incompetente, isso se revela um fato da administração, que não produz nenhum efeito jurídico. É a letra D. Essa questão foi a letra D, nós estávamos a resolvê-la quando nós paramos a aula. A concessão de benefício previdenciário por autoridade incompetente é fato da administração que não produz nenhum efeito jurídico. Pô, ótimo. A questão 3, nós já resolvemos ela no bloco anterior. É a letra E, é aquela questão meio maluca, né? Ele é inválido por abuso do poder em razão de vício em seus elementos, competência por excesso de poder e finalidade por desvio de poder. Como eu fiz, eu apliquei os filtros lá no concurso, mas às vezes quando você faz isso nos blocos, você vai separar por tema. E a questão que ela aparece no tema A e também no tema B, por isso que aconteceu isso, essa terceira letra E. Vamos lá para a questão 4. No que diz respeito à invalidação dos atos administrativos, se o administrador público se deparar com um ato claramente ilegal que, em razão de sua função, teria que praticá-lo, o administrador, essa é uma daquelas hipóteses em que ele deve deixar de praticar o ato, né? Ele não pode deixar de praticá-lo, isso é falso. Ele pode deixar de praticá-lo, mas assumirá o risco das consequências que eventualmente advierem dessa conduta e poderá ser punido. Isso é falso, porque o ato é ilegal. Pode deixar de praticá-lo, considerando que a administração pode invalidar seus próprios atos ilegais. Não há que falar em convalidação, porque o ato sequer foi praticado. Ele deve solicitar um parecer ao seu chefe imediato sobre a ilegalidade do ato. Não, essa é a letra E. Deve requerer que o Poder Judiciário analise antes o ato e profira devido julgamento se seria legal ou ilegal. Ou letra E, deve solicitar, que questão estranha, né? Essa questão eu vou colar. 4, letra C, que eles marcaram. Pode deixar, não faz muito sentido essa questão, mas enfim. 4, letra C. Pode deixar de praticá-lo, considerando que a administração pode invalidar seus próprios atos ilegais. 4, o gabarito foi letra C. Pessoal, a gente tem que ter esse sangue frio, né? Porque pode deixar de praticá-lo, considerando que a administração pode invalidar seus próprios atos ilegais? Essa questão é uma questão muito mal formulada, na minha opinião. O ato é ilegal, ele não vai praticar, ele não vai assumir consequências.
é que quando você lê essa segunda parte, é como se fosse essa segunda parte seria adiante. Depois vamos aí deixar uma interrogação nessa questão. Ele estaria explicando essa primeira parte, mas não faz o menor sentido isso. Vamos adiante. 5. Na hipótese de um servidor público ter negado seu pedido de férias pela autoridade competente da administração pública por interesse do serviço público, é correto afirmar que: letra A. O servidor terá que recorrer ao Poder Judiciário para obter o gozo das férias sobre o fundamento de que a administração não pode negar-lhe esse direito? Não, há discricionariedade aí nesse ato. Isso é falso, letra A. O administrador público exerceu devido e corretamente seu poder disciplinar? Não, não tem nada. Inclusive, isso aí é abuso de poder na modalidade desvio de finalidade, né? Isso aqui, negar férias para prejudicar a pessoa, isso é nulo, né? Nós vimos isso. A negativa se deu dentro do que permite a Constituição e a lei no exercício do poder vinculado, não porque é discricionário a concessão das férias. O pedido do servidor foi negado legal e regularmente com base no devido exercício do poder regulamentar? Não, nessa situação não há que se falar em poder regulamentar. A conduta da administração ao negar o pedido do servidor operou-se por meio de um ato administrativo discricionário. Essa é a resposta, letra E. 6. Com relação à anulação, revogação e convalidação dos atos administrativos, assinale a alternativa correta. A anulação do ato administrativo é fundada na conveniência e alicerçada pelo poder discricionário. Totalmente equivocado. A anulação do ato, ele é um ato vinculado. Embora aquela súmula que nós lemos ontem diz que pode, mas aquele pode é um deve, na verdade, né? E não há que se falar em discricionariedade, em anulação. É um dever de anular. Absolutamente equivocado, letra A. B. A revogação do ato administrativo é fundada na oportunidade de conveniência, podendo ser decretado pelo Poder Judiciário? Jamais. Revogação de ato administrativo nunca é pelo Poder Judiciário, sempre pela administração. Letra B, equivocado. E se é revogado, os efeitos não são retroativos à prática do ato. Os efeitos são prospectivos, portanto, ex nunc. Não é isso? A revogação opera esses efeitos. Você não revoga o ato desde a prática do ato. A convalidação do ato administrativo é fundada na oportunidade e alicerçada pelo poder discricionário? Absolutamente equivocado também. A anulação do ato administrativo é fundada na ilegalidade, podendo ser decretada pelo Poder Judiciário, reconhecida pela própria administração, operando efeitos retroativos. Então, é isso mesmo, é a letra D. Oi, Norma, boa tarde, tudo bem? Opa aí, gente. Não, eu tô aqui com um monte de gente aqui, ó. Tudo bem, tudo bem. Vai assistindo a aula aí e nós já estamos aqui no bloco 3. Deixa eu silenciar aqui para não haver interferência. A revogação, vocês vão ter em mente o seguinte, sempre pela administração, efeitos prospectivos ex nunc. Revogação. A anulação, ela pode ser tanto pela administração e ela pode ser também pelo Poder Judiciário. E efeitos ex tunc. Correto? É esse o quadro que nós temos que ter em mente. Peraí, apertei aqui errado. Vamos lá. O ato administrativo, considerado apto a produzir efeitos, não dependendo de nenhum evento posterior, como, por exemplo, termo, condição, aprovação ou autorização, é classificado como ato eficaz. 7, letra B. Ato eficaz. Eu estou aqui com o nosso livro. Nós estamos falando da extinção dos atos administrativos. A anulação, vou só reler aqui alguns conceitos para que os senhores tenham em mente. A anulação deve ocorrer quando há vício no ato relativo à legalidade ou legitimidade. Um vício de legalidade ou legitimidade ele pode ser sanável ou não. A anulação do ato que contenha vício insanável é obrigatória. Já o ato que contenha vício sanável e não acarrete lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, pode ser anulado ou convalidado. A convalidação é ato discricionário privativo da administração. A anulação de atos com vícios insanáveis, por ser obrigatória, é ela própria um ato vinculado. Nós falamos sobre isso ontem.
Revogação é a retirada do ato do mundo jurídico, sempre de um ato válido, mas que, segundo critério discricionário da administração, tornou-se inoportuno ou inconveniente. Na lição do professor Eli Lopes Meirelles, a revogação é a supressão de um ato administrativo legítimo e eficaz, realizada pela administração e somente por ela, por não mais lhe servir sua existência. Revogação tem fundamento no poder discricionário. A revogação configura o denominado controle de mérito. A revogação somente produz efeitos prospectivos para frente, ex nunc. A revogação é ato privativo da administração que praticou o ato que está sendo revogado. Correto? E, por fim, a cassação é a extinção do ato administrativo quando o seu beneficiário deixa de cumprir os requisitos que deveria permanecer atendendo como exigência para a manutenção do ato e de seus efeitos. No mais das vezes, a cassação funciona como uma sanção para aquele particular que deixou de cumprir as condições exigidas para a manutenção de um determinado ato, cassação de uma licença para construir, por exemplo, cassação de uma licença para o exercício de uma profissão. Então, nós temos aqui. Eu só quero ler a respeito desse ciclo do ato administrativo. Quero ler aqui com vocês. Reforma, princípios, veres, atos privativos. Isso aqui é uma das classificações, né? Nós já falamos no bloco anterior. A norma está aqui. Os atos são vinculados, discricionários, gerais, individuais, internos, externos, simples, complexo e composto, atos de império. Eu quero falar agora sobre o ato perfeito, eficaz, pendente e consumado. E aqui eu vou, na página 501, eu vou trazer para os senhores os conceitos que é o que trata a questão. Só mesmo para nós repassarmos isso. Ato perfeito é aquele que está pronto, terminado, que já concluiu seu ciclo, suas etapas de formação. Então, o ato perfeito é aquele cujas etapas de formação foram todas atendidas, né? Quando já se esgotaram todas as fases necessárias à sua produção. O processo de formação está concluído. Então, vocês vão pensar, ato perfeito é aquele cujo processo de formação está concluído. A perfeição está relacionada com a finalização das etapas de formação, com o término das fases de sua produção. A validade diz respeito à conformidade. Norma, nós estamos aqui no bloco 3, na questão 7, tá bom? O ato administrativo, considerado apto a produzir efeitos, não depender de nenhum evento posterior, como, por exemplo, termo, condição, aprovação ou autorização, é classificado como ato eficaz. E a validade não tem relação com a perfeição. Perfeição é cumprir ciclos de formação. Validade é conformidade do ato com a lei. Para o ato ser válido, os seus elementos devem estar de acordo com as exigências de legalidade e legitimidade. O ato já perfeito de homologação de um concurso público será também válido se tiver sido editado por agente público com competência legal para tanto, sem desvio de finalidade, sem motivação de escrever fatos existentes e enquadrá-los corretamente em hipóteses normativas, correto? Então, a partir dessas considerações, podemos observar que o ato administrativo ele pode ser perfeito, porque ele completou todas as suas fases, todos os seus ciclos, mas seria inválido por estar em desacordo com lei, o ato ou princípios jurídicos, né? O ato eficaz, por sua vez, é aquele que está disponível para a produção de seus efeitos próprios. A produção de efeitos não depende de um evento posterior, como condição suspensiva, um termo inicial, um ato de controle. Aprovação, homologação, ratificação. Ótimo. Ato pendente. Você sempre vai pensar no ato eficaz em contraposição ao ato pendente. Ato pendente. Ele está perfeito. Quer dizer que todas as fases para a formação do ato foram cumpridas. Ele está sujeito a uma condição, que é um evento futuro incerto, ou a um termo, que é um evento futuro e certo. Esse é o ato pendente. E o consumado é exaurido, é o que já produziu seus efeitos, todos os efeitos que estava apto a produzir. Então é isso. O que nós tínhamos.
A distinção entre revogação e anulação dos atos administrativos decorre de construção doutrinária e corrente jurisprudencial majoritária, princípios constitucionais implícitos da administração pública, entendimento simulado pelo STJ, súmula vinculante do STF, expressa exposição legal e também entendimento simulado. É isso. Porque nós temos a súmula, aquela 473 do STF, e nós temos também na lei, lá na lei do processo administrativo. Vou trazer aqui para os senhores e vou mencionar os artigos. A lei do processo administrativo é a lei 9784 e a súmula 473, se não me falha a memória, do STF. Exatamente. É a súmula 473. Vou compartilhar aqui com os senhores. Não apareceu aqui, não. Espera aí. Share screen. Espera aí. Tem alguma coisa errada aqui. Não estou conseguindo compartilhar. Professor, qual é o número da súmula, por favor? Súmula 473 do STF. Eu não estou conseguindo compartilhar aqui. Não, não é isso, não. Aqui, vocês viram atrás? Não aparece. Depois eu vou ver o que aconteceu. Não estou conseguindo compartilhar aqui agora a súmula 473. Está aparecendo. Mas aconteceu alguma coisa aqui. Depois eu tenho que olhar. Não tem problema, não. A súmula é a súmula 473 do STF. Não estou conseguindo compartilhar agora com vocês. Que diz que a administração ela pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados, em todos os casos, a apreciação judicial. Correto? A súmula 473 do STF. Aqui, na lei 9784, que infelizmente eu não estou conseguindo compartilhar com vocês, nós temos no artigo... Não é o 53, professor? Exatamente, Elisa. A administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício, de legalidade, pode revogá-los por motivo de oportunidade, de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Ótimo. Então, nós sempre temos que ter em mente essas matérias, essas duas disposições, correto? Vamos adiante. Então, letra E. 9. A respeito da revogação e invalidação do ato administrativo, é correto afirmar que a invalidação é medida privativa da administração. Não, falso. Nós já vimos isso. É medida tanto da administração quanto do Poder Judiciário. O fundamento objetivo da revogação é o reexame do mérito do ato, com vistas à oportunidade e conveniência de sua manutenção no ordenamento. Certo. E a invalidação se funda na ilegitimidade do ato viciado. É isso mesmo. O fundamento objetivo da revogação é o reexame do mérito do ato, com vistas à oportunidade e conveniência de sua manutenção no ordenamento, e a invalidação se funda na ilegitimidade do ato viciado. Ok, 9, letra B. C. A invalidação é o ato administrativo unilateral desconstitutivo que objetiva suprimir os efeitos do ato legítimo anterior. Esse é o problema, porque anulação, invalidação, nesse sentido que ele traz, que é de anulação, ele está usando a palavra invalidação como sentido de anulação. O ato ele é ilegal, ele não é legítimo. Então, tá errado a letra C. A invalidação... Professor, de acordo com o que o senhor tinha falado, o ato válido é aquele que está de conformidade com as exigências da legalidade e da legitimidade. O ato inválido está, portanto, com desconformidade para com a legalidade e a legitimidade. Então, aqui, quando eles falam
que ato legítimo anterior é que está errado, não é? Exatamente. A invalidação é o ato administrativo que objetiva suprimir os efeitos de ato legítimo, não de ato ilegítimo, né? Exatamente. Vocês sempre têm que ter aquelas disposições da 9784. Os senhores abrem aí, por favor, essas disposições. Vamos adiante. Você não pode dizer invalidação ou anulação de ato legítimo. Isso não existe. O que existe é a revogação. A invalidação pode ser efetivada pelo Poder Judiciário por sentença declaratória de nulidade, desconstituindo o ato e seus efeitos, e a revogação pode ser determinada pela administração ou pelo Judiciário. Falso. A invalidação pode ser efetivada pelo Judiciário e pela administração, e a revogação pela administração. Já falamos sobre isso. A invalidação se dá sempre ex officio pela administração, sem a participação do Judiciário. Pode haver invalidação pelo Judiciário também. Portanto, 9, letra B. Questão 10. Os atos administrativos são um meio de atuação da administração, devendo obedecer a alguns princípios, entre eles o da publicidade e o da motivação. Sobre esse tema, julgue as afirmações a seguir e selecione a correta. A necessidade de motivação dos atos administrativos resulta do princípio democrático e da regra do devido processo legal, permitindo o controle da ação administrativa. Nós já fizemos essa questão em algum momento antes. Isso é verdade, é a letra A. É admissível o suprimento da exigência de motivação expressa pelo silêncio? Não, nunca. Letra B, falso. Os atos administrativos são motivados, não estão sujeitos ao controle jurisdicional? Falso também. Isso não procede. O princípio da publicidade impõe a transparência dos atos administrativos em todos os seus momentos? Absolutamente falso também. Já fizemos essa questão. Motivo e motivação são sinônimos em matéria de ato administrativo? Não, falso. Eu disse para os senhores que motivos são as circunstâncias de fato e de direito que autorizam a edição do ato administrativo, enquanto motivação é a exposição daqueles motivos. Né? Você fazer o ato e na feitura do ato você trazer os motivos que levaram a aquele ato, os motivos de direito e os motivos fáticos. Isso é motivação. E a motivação, por exemplo, se a lei exige que o ato seja motivado e ele não é motivado, nós temos aí um vício de forma. Se lembram disso? É isso mesmo. 11. O vício do ato administrativo, ele pode atingir qualquer um de seus elementos constitutivos, sendo correto afirmar que, se um ato administrativo privativo de servidor público, como uma multa, for praticado por particular, o ato será considerado inexistente. Nesse caso, você não pode falar que o ato é inválido ou que o ato é nulo, porque não há ato. Porque ele é um ato imperfeito. Ele é um ato imperfeito. Nem imperfeito você pode dizer. Porque ele não foi praticado por um agente público. Ele é um ato inexistente. Um servidor determinar. Tem que voltar na questão porque eles começaram assim. Sendo correto afirmar que, se um servidor determinará a autuação de um processo administrativo sem possuir competência para tanto, estará praticando um ato nulo. Bem, aqui você tem que considerar o seguinte: aquela competência é exclusiva? Aquela competência é quanto à matéria? Porque, se nós tivermos competência exclusiva e quanto à matéria, nós sim teremos um ato nulo. Mas, se tratar de competência não exclusiva, aquele vício pode ser sanável, por exemplo, por um superior hierárquico. Correto? A letra B está equivocada. Um agente público decidir um recurso administrativo sem, no entanto, apresentar motivação, estará praticando um ato anulável passivo de convalidação. Recurso administrativo, ele tem que ter obrigatoriamente a motivação, claro, porque você está decidindo um recurso. Isso, inclusive, nós temos essa disposição expressa na própria Constituição, que diz, agora eu tenho que descobrir aqui
Qual é o artigo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, isso aqui eu vou trazer para vocês, mas o ato ele tem que ser motivado à decisão do recurso. Um agente público decidindo um recurso administrativo sem, no entanto, apresentar motivação está praticando um ato anulável. Isso está equivocado. O ato de suspensão do gozo de férias de um agente público por seu superior, sob pretexto de excesso de trabalho, for praticado por conta de desavença pessoal, o referido ato será reputado inexistente. Nós já falamos que esse ato não, esse ato é nulo, porque é desvio de finalidade, ato nulo, sempre, em qualquer hipótese, letra D. Um agente público autorizar uma contratação emergencial sem que esteja presente uma situação de emergência ou calamidade pública, o ato praticado será anulável. Isso é falso. Esse ato aí é nulo. Passível Vê se é o 9310, professor, por favor, aquela da Constituição. 9310. Artigo 9310. Obrigado. Artigo 9310. É ele mesmo. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Esse é a fundamentação legal para a motivação dos recursos e ela é aplicável a todas as hipóteses de recursos e não só daqueles atos administrativos do Poder Judiciário. Ficou claro? Você vai utilizar essa regra que está aqui no âmbito do Poder Judiciário analogamente a todas as outras decisões administrativas dos outros poderes. Correto? Muito obrigado, Renato. 12. Os atos administrativos presumem-se legítimos. Presunção relativa, pois que não se trata de presunção absoluta e intocável. Isso é verdade também. A teoria dos motivos determinantes está assentada no princípio de que o motivo do ato administrativo deve ser compatível com a situação de fato que gerou a manifestação de vontade. Isso também é verdade. Eu acho que nós já resolvemos essa questão. 3. A anulação é modalidade de extinção do ato administrativo por motivo de oportunidade ou conveniência, ao passo que a revogação é a extinção da ilegalidade do ato. Isso também é verdade. Já fizemos essa questão, inclusive. A convalidação tem efeito ex nunc. Isso é falso. Não, ex nunc? Por não ser possível retroagir dos seus efeitos ao momento em que foi praticado. Estão corretas as afirmativas. Essa letra quarta aqui está absolutamente equivocada. 12 foi letra... Não, peraí. Tem alguma coisa errada aqui. Você leu aí, ó, o 3. Anulação é modalidade de extinção do ato administrativo motivo de oportunidade. É verdade. Pessoal, perdão. Não tem no menor sentido. Isso é falso. Obrigado, Norma. Anulação, não. Anulação é o ato ilegítimo, é o ato ilegal. A revogação é o ato inoportuno e inconveniente. Não faz o menor sentido. É a letra A. 12, letra A. 13. Quanto à revogação do ato administrativo, é correto afirmar: ocorre diante de razões de ilegalidade do ato administrativo? Isso é falso, porque nós não temos revogação de ato ilegal. Ok. Encerra a extinção de um ato administrativo por razões de conveniência e oportunidade? É isso aí, exatamente. 13b. Correto. Seus efeitos são retroativos?
Revogação, os efeitos são prospectivos, ex nunc. Letra C está falsa. Quanto à revogação do ato administrativo, é correto afirmar que pode envolver atos administrativos que já produziram todos os seus efeitos? Isso é falso, porque nós temos aquelas situações em que nós não podemos revogar os atos. Os atos que não podem ser revogados, ou melhor dizendo, são insuscetíveis de revogação. Os atos consumados, que já exauriram seus efeitos, é a letra A. A impossibilidade de revogação decorre da lógica, de uma questão lógica. Os atos consumados que já exauriram seus efeitos. A impossibilidade de revogá-los decorre de uma questão lógica, uma vez que sendo a revogação prospectiva, ex nunc, não faz sentido revogar um ato que não tem mais nenhum efeito a produzir. É a letra A. B. São insuscetíveis de revogação os atos vinculados, porque não comportam juízo de oportunidade e conveniência. O que ocorre é, se o indivíduo deixar de atender às condições exigidas para ter direito ao exercício da profissão, a licença, ela não vai ser revogada, ela vai ser cassada. Professor, o senhor pode repetir? São os atos administrativos já consumados que produziram seus efeitos e agora quais? Os vinculados. Tá. E isso é doutrina? Mas é doutrina, não é a lei. Mas essa doutrina tá bacana. Por quê? Sim, é a doutrina que eu estou trazendo para os senhores. Parece que a internet da Elisa caiu. São eles os atos vinculados, os atos que já geraram direitos adquiridos, gravados por garantia constitucional, é a letra C. Elisa? Os atos que integram um procedimento, porque sendo o procedimento administrativo uma sucessão ordenada de atos, a cada ato praticado passa-se a uma nova etapa do procedimento, ocorre a preclusão administrativa. Ótimo, são essas 4 hipóteses. Mas essas 4 hipóteses, elas são comumente trazidas pela doutrina. Elas são aí, a doutrina é unânime nessas hipóteses. Consumados, vinculados, direitos adquiridos e atos que fazem parte de um procedimento por ter havido a preclusão. Ok. Então, vamos deixar aqui pronto. De acordo com a moderna doutrina e jurisprudência... Qual doutrina? Ah, tá. Claro, eu vou mandar. Renato, essa aqui, ó, que eu estou seguindo. Mas esse livro aqui, ele faz uma boa fundamentação. Elisa? Professor, travou aqui, mas eu já vi, são os consumados, os vinculados e os que já geraram efeitos, o senhor falou? Os consumados, os vinculados, Sim. Os que geraram direitos adquiridos. Ah, direitos adquiridos, tá. E aqueles que integram procedimento, por ter havido já a preclusão. Procedimento administrativo. Por ter havido a preclusão. Mas, professor, eu acho interessante que se fosse assim, na legislação, naquela lei lá, é uma lei complementar, se não me engano, 98, que fala sobre a confecção das leis, como é que as leis devem ser escritas, se fosse assim, não se poderia revogar outros atos que não produzem mais efeito. Lembra, antigamente, nas leis, o Congresso era muito preciso ao determinar. Ficam revogadas as leis tais e quais, ao final de uma lei nova. Se fosse de acordo com essa doutrina do Marcelo Alexandrino, os atos já exauridos, que não vão produzir mais efeitos, então não podem ser revogados, não podem ser retirados do ordenamento. Elisa, mas eu não concordo com isso. Você está falando de um ato legislativo. Eu não estou falando de ato legislativo, eu estou falando do ato administrativo. Essa regra que você está aplicando aí é para o ato legislativo. Ah, eu vou revogar uma lei. Aquela lei ela já exauriu o efeito dela, porque ela era uma lei
por um determinado tempo. Mas você está falando de um ato próprio do Poder Legislativo. Eu não estou falando disso, eu estou falando de um ato administrativo. Eu entendi, professor, mas o ato, a lei, ela é assinada pelo presidente da República, pelo ministro da Justiça. Apesar de ela ser confeccionada, ela é um ato administrativo também. Eu não concordo com essa doutrina. Bem, eu acho que a lei ela é diferente de um ato administrativo. Ela é sancionada pelo presidente, mas não é um ato administrativo típico, vamos dizer dessa maneira. Complexo, né? Ato administrativo complexo. No exercício da função legiferante, nós temos um ato legislativo. Mas eu entendo o que você disse, porque você poderia, inclusive, analogicamente, utilizar isso, porque as leis são revogadas quando elas não têm mais aplicabilidade. É isso que você está me falando, não é? Então, eu não posso, mas com certeza, isso faz o maior sentido mesmo. Eu acho, professor, que a teoria dele é furada na realidade, porque é muito bonitinha na tese, mas então não poderia retirar do ordenamento jurídico todos os atos que produzem, que não mais produzem efeito. Eles iam ficar mortos integrando o ordenamento jurídico, que aí não é nem legislativo e nem administrativo. Deixa eu consultar uma outra doutrina aqui. Espera aí. Vamos lá para o José dos Santos Carvalho Filho. Ato administrativo, conceito, elementos, objeto, forma, motivo, finalidade, características, mérito, formação, classificação, espécies, teoria, revogação. 173. Vamos lá para a revogação. Vamos ver como o professor José dos Santos Carvalho Filho trata esse tópico aqui da 173. Revogação é um instrumento jurídico através da qual a administração promove a retirada de um ato administrativo por razões de conveniência e oportunidade. Trata-se de um poder inerente à administração. Ao mesmo tempo em que lhe cabe sopesar os elementos de conveniência e oportunidade para praticá-los, caber-lhe-á também fazer a mesma avaliação para retirá-lo. A revogação vem exatamente ao encontro da necessidade que tem a administração de ajustar os atos administrativos às realidades que vão surgindo em decorrência da alteração das relações sociais. Na doutrina estrangeira, alguns autores admitem dois tipos de revogação. Uma por motivos de legalidade e outra por motivos de conveniência e oportunidade. Aqui no Brasil não é assim, porque ele está falando. Na primeira, a retirada do ato tem como fundamento o vício de legalidade no ato, mas na doutrina estrangeira, né? Ele está falando aqui. Ao passo que nesta última motiva seria o interesse da administração. Aí ele continua. Não obstante, não é esse o sistema adotado pela generalidade dos estudiosos pátrios. Para vícios de legalidade, o instrumento próprio é a anulação. A revogação se destina à retirada do ato por razões eminentemente administrativas, resguardado, é claro, o direito adquirido. Pressupostos, fundamentos, é o poder discricionário. Os pressupostos são... o pressuposto é o interesse público. Os efeitos. Para bem entender os efeitos do ato revogador, é preciso ter em mente que a sua incidência abrange os atos válidos. Atos... Aí, Elisa... Ele fala exatamente aqui, ó. Para bem entender os efeitos do ato revogador, é preciso ter em mente que a sua incidência abrange atos válidos. Ele coloca em negrito não, em itálicos válidos. Professor, mas onde está assim, revogação 2, pressuposto, naquele parágrafo que começa no dimensionamento dessas condições. Tá ótimo. A administração leva em conta a conveniência e oportunidade de manter o ato ou de expungi-lo, expugná-lo, né, do acervo jurídico. É o poder próprio de adequar a conduta administrativa a novas situações. Aí ele cita o reale. É nesse sentido que eu falo, de tirar do ordenamento jurídico.
É o poder próprio de adequar a conduta administrativa a novas situações. Como bem registra Reale, nesse processo ativo ou positivo de realização de fins próprios, a revogação dos atos administrativos pelo Estado insere-se como um momento natural, representa um elo no fluir normal da ação administrativa, lição que evidencia claramente a coloração do Instituto da Revogação como forma de agir positiva na administração. O exemplo prático, um ato de autorização para extrair areia de rio foi praticado quando reinavam condições fáticas que não violavam o interesse público. Suponha-se, porém, que posteriormente a atividade consentida venha a criar malefícios. Nesse caso, os novos critérios administrativos certamente vão conduzir à revogação daquela autorização. Esses novos critérios de conveniência e oportunidade é que representam o interesse público justificador da revogação, ou seja, o seu pressuposto. Inocorrências. Professor, aí mais para frente ele fala na inocorrência. Ótimo, né? Vamos lá. Aí são insuscetíveis de revogação, é esse? Exato, 1 a 5. Pode ler, Elisa, continua aí, por favor. Então, são insuscetíveis de revogação. 1. Os atos que exauriram os seus efeitos. Exemplo, um ato que deferiu férias ao servidor se este já gozou as férias. O ato de deferimento de férias já exauriu os seus efeitos. 2. Os atos vinculados, porque em relação a estes, o administrador não tem liberdade de atuação. Exemplo, um ato de licença para exercer profissão regulamentada em lei não pode ser retirado do mundo jurídico por nenhum critério administrativo escolhido pela administração. 3. Os atos que geram direitos adquiridos, garantidos por preceito constitucional. Exemplo, o ato de conceder aposentadoria ao servidor depois de preenchido o lapso temporal para a fruição do benefício. 4. Os atos integrativos de um procedimento administrativo pela simples razão de que se opera a preclusão do ato anterior pela prática de ato sucessivo. Exemplo, não pode ser revogado o ato de adjudicação na licitação quando já celebrado o respectivo contrato. 5. Os denominados meros atos administrativos, com os pareceres, como os pareceres, certidões e atestados. Então, aqui não fala que não podem ser, não fala que não podem ser revogados. Naquela alternativa, professor, eram os atos administrativos que já produziram todos os seus efeitos. De acordo com essa doutrina, ele não pode ser revogado. É isso, né? Exatamente. Mas só que podem ser revogadas as leis que já produziram seus efeitos. Exatamente. A lei, Elisa, ela tem uma outra... São outras regras. Ela é um ato legislativo. A lei, você nunca pode dizer que ela é um ato administrativo. Embora o poder legislativo ele pode vir a praticar atos administrativos. Os atos administrativos eles podem ser praticados por toda a administração. Mas a lei ela não é um ato administrativo. Ela é um ato legislativo. O poder legislativo, por exemplo, há um concurso na Câmara, um concurso no Senado. O presidente da Câmara ou o presidente do Congresso Nacional ele pratica o ato de nomeação, de investidura e de posse do concursado. Esses atos são atos administrativos. Da mesma forma que o juiz, por exemplo, quando ele vai julgar o procedimento de dúvida, olha que interessante, aqui na esfera extrajudicial, ele pratica um ato administrativo, ele não pratica um ato judicial, um ato próprio, típico. Então, os agentes dos poderes, eles praticam atos precípios próprios, mas todos eles também praticam atos administrativos, não só o executivo, né? Adiante. Quanto à revogação do ato administrativo, é correto afirmar, então, que encerra a extinção de um ato administrativo válido por razões de conveniência e oportunidade. Prova da VUNESP de São Paulo, de 2018. Vamos ver aqui a letra A, ilegalidade. Então, a gente vai ter essa doutrina. Você não revoga atos ilegais. Mas você ouviu que isso não é um entendimento da doutrina estrangeira?
O José dos Santos Carvalho Filho nos disse isso. No Brasil é assim. Você viu que ele disse isso aqui? Ele disse isso. Que no estrangeiro eles falam revogar um ato inválido. Eles falam revogar. Mas no Brasil nós temos a 9784, no artigo 53, né? E nós temos a súmula do STF que diz também como se deve anular e quando se deve revogar. E aí nós temos a doutrina construída em cima aí sobre estes dois pressupostos. Encerra a extinção de um ato administrativo válido. Essa aí é a oposição do direito brasileiro, vamos dizer dessa forma. Os seus efeitos são retroativos, falso, pode envolver atos administrativos que já produziram todos os seus efeitos. Então, nós temos aquelas 5 hipóteses aqui do professor José dos Santos Carvalho Filho. 14. De acordo com a moderna doutrina e jurisprudência de direito administrativo, o instituto que visa a garantia dos princípios da proteção à boa-fé, da segurança jurídica e da confiança, necessários à formação e ao desenvolvimento da noção de Estado de Direito, relativizando as consequências de vícios de legalidade de atos administrativos, é como teoria dos motivos determinantes? Não, essa teoria dos motivos determinantes, ela é apresentada e ela se trata daquelas hipóteses o seguinte: se o agente que praticou o ato, ele expor os motivos, aquilo vincula. Como assim? Se ele expôs motivos falsos, o ato dele, ele pode ser anulado pelo judiciário. Correto? Isso aí é a teoria dos motivos determinantes. Então, o que ele disser deve estar em conformidade com a lei e com os fatos. E se não houver essa conformidade, o poder judiciário ele pode anular aquele ato. Isso diz a teoria dos motivos determinantes. Supremacia do interesse administrativo, não fala sobre isso. Estabilização dos efeitos dos atos administrativos. É isso sim. É como se fosse mais ou menos uma modulação nas ADIs. Sabe aquela modulação dos efeitos? Estabilização dos efeitos dos atos administrativos. Dever de prestar contas, teoria da caducidade dos atos administrativos. De qualquer forma, eu vou ler aqui para os senhores o que diz o José dos Santos Carvalho Filho a respeito da teoria dos motivos determinantes. Que bom que você tem o livro dele aí, Elisa. E você... Professor, do Marcelo Alexandrino, é que eu não tenho aqui comigo. Mas desse daí que o senhor indicou, eu tenho. Só que eu acho que a minha edição é um pouquinho diferente da sua, que é a 28ª. A sua deve ser a 29ª. Não, a minha é a 32ª. Ah, então é bem... Tem algumas páginas a mais, mas o conteúdo eu acho que basicamente é o mesmo. E você... mas aí em São Paulo, nós temos, na verdade... É porque esse professor José dos Santos Carvalho Filho, ele é carioca, ele é do Rio de Janeiro. Ele é carioca, né, Renato? E aí em São Paulo nós temos a professora Aldete Medawar, né, que era a arquinimiga de Pietro, não eram? As duas? Que foram suas professoras, né, Elisa? Você mesmo já me falou. Então, Só uma delas, professora. A outra eu não posso citar de jeito nenhum na prova. Tá. Mas aí em São Paulo, o que prevalece, Elisa? A Maria Silvia, Lopes, né? Meirelles. Ah, o Eli Lopes. Meirelles. Ah, Eli Lopes Meirelles. Deixe-me ver aqui a teoria dos motivos determinantes. Espera aí. Ato administrativo, elementos, objeto, forma, motivo. Professor, acho que mais recentemente também eles têm cobrado muito o Celso Antônio, né, Bandeira de Melo. Mas assim, o Eli Lopes Meirelles, ele foi um professor da USP, né, Elisa? E o Bandeira de Melo, ele era professor da PUC, né? O Eli Lopes Meirelles foi juiz, mas ele já faleceu há muito tempo, inclusive o filho dele, que morava em São José do Rio Preto,
faleceu há alguns anos. Então, quem atualiza a obra dele, eu não sei nem quem é, professor. Aí, com isso, muitos daqueles conceitos acabam sendo só motivo de objeto de concurso mesmo, né? Sendo objeto só de concurso. As grandes definições do Eli Lopes Meireles continuam a ser exigidas na magistratura paulista. Agora, no concurso de cartório, eu acho que, como os demais concursos, eles cobram muito o Celso Antônio Bandeira de Mello e também a professora de Pietro. Uhum. Teoria dos motivos determinantes, de acordo com o professor José dos Santos Carvalho Filho. Os meus livros de administrativo, eu tinha todos eles e eles estão nas minhas caixas e, enfim, eu vou ter que me definir um local específico para eu ter todos os meus livros. Desenvolvida no direito francês, a teoria dos motivos determinantes baseia-se no princípio de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade, e não se afigura estranho que se chegue a essa conclusão. Se o motivo se conceitua como a própria situação de fato que impele a vontade do administrador, a inexistência dessa situação provoca a invalidação do ato. Aí ele cita um autor francês. Acertada, pois, a lição segundo a qual tais motivos é que determinam e justificam a realização do ato, e por isso mesmo deve haver perfeita correspondência entre eles e a realidade. A aplicação mais importante desse princípio incide sobre os atos discricionários, exatamente aqueles em que se permite ao agente maior liberdade de aferição da conduta. Mesmo que um ato administrativo seja discricionário, não exigindo, portanto, expressa motivação, esta, se existir, passa a vincular o agente aos termos em que foi mencionada. Se o interessado comprovar que ainda existe a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade, exatamente como eu falei. E se é vício de legalidade, ele pode ser anulado pelo judiciário. Interessante, né? Vocês observaram. O ato discricionário. O ato discricionário. Por isso que o direito administrativo é o seguinte, você tem aí que ter um esboço de uma estrutura, mas você tem que ficar atento que há algumas outras possibilidades, né? O ato discricionário ele pode ser anulado? Sim, geralmente ele é revogado, né? Mas ele pode ser ilegal se o motivo apresentado estiver em desconformidade com a realidade fática. Veja-se um exemplo. Se um servidor requerer suas férias para determinado mês, pode o chefe da repartição indeferi-las, sem deixar expresso no ato o motivo. Se, todavia, indefere o pedido sob alegação de que há falta de pessoal na repartição e o interessado prova que, ao contrário, há excesso, o ato estará viciado no motivo. Vale dizer, terá havido incompatibilidade entre o motivo expresso no ato e a realidade fática. Essa não se coaduna com motivo determinante. Portanto, irremediavelmente inquinado de vício de legalidade e, portanto, passível de controle pelo judiciário. Não sei se ficou claro. Tudo bem, Elisa? 15. Consulplan, a prova da Câmara para procurador da Câmara. Esse concurso foi um concurso assim, muito disputado lá em Belo Horizonte. Determinado secretário municipal de saúde, ao tomar posse na secretaria municipal, por estrita motivação pessoal, decide favorecer servidor partidário, lotando-o em uma unidade de saúde central no município. Tanto para o mal, quando o desafeto ele é removido lá para o Mato Grosso, você lembra no exercício que teve uma hipótese que ele era removido para o Mato Grosso? Como para o bem, né? Quando ele traz para atuar nesse caso aqui ele removeu o adversário político para atuar na unidade de zona rural, ocupando a antiga vaga de seu partidário. Ele remove João, adversário político, para atuar na unidade de zona rural, ocupando a antiga vaga de seu partidário. Ele favoreceu uma pessoa e prejudicou outra, né? Indignado com a situação, João procura a administração informando do caráter pessoal da modificação. Diante da comprovação de que o ato foi motivado por razões pessoais,
deverá a administração quanto à remoção de honra. Fácil, fácil. Isso aí é abuso de poder, desvio de finalidade. Portanto, o ato é nulo, e se ele é nulo, ele pode ser, essa nulidade ela pode ser declarada tanto pelo judiciário quanto pela própria administração, e os efeitos são retroativos ex nunc. Portanto, declarar nulo o ato retroagindo os efeitos à época do ato, vez que legal. Portanto, 15, letra B. Vamos fazer um intervalo aqui bem rapidinho, de 10 minutos, e nós já voltamos aí para o nosso segundo bloco de exercícios. Agora nós vamos falar sobre atributos do ato administrativo, tá bom? Então vamos fazer os nossos minutinhos aqui de intervalo. 8 minutinhos. Então voltamos, continuamos aí com as nossas considerações sobre o ato administrativo. Ótimo. Agora nós já falamos, né? Já falamos sobre os elementos do ato, são os também entendidos como requisitos, também entendidos como pressupostos. Competência, motivo, objeto, finalidade, forma. Falamos aí sobre a teoria da invalidade dos atos. O que nós precisamos saber, então, que a anulação diz respeito a um ato... na verdade, o ato ele pode ser nulo, teoria da invalidade ou teoria da anulação, o ato ele pode ser nulo se ele tem um vício pertinente à legalidade ou à legitimidade. E nessa hipótese, essa nulidade ela será declarada tanto pelo Poder Judiciário quanto pela própria administração, em que pese os dizeres da 473 do STF dizer que pode a administração. Não, esse pode deve ser entendido como deve. O mais estranho é que, embora o ato seja nulo, ele pode estar a produzir efeitos normalmente. Isso não quer dizer, não tem relação o fato dele ser nulo com a produção de efeitos. Ele pode ser nulo e ser eficaz, por mais paradoxal que isso possa parecer. Mas ser nulo é dizer que ele está em desconformidade com a lei ou então com o ordenamento jurídico. Ser nulo também não tem relação com perfeição, porque perfeição está linkada, está vinculada, está adstrito, está relacionado com completude de fases. O ato anulável, por sua vez, é aquele ato que tem um vício, mas é um vício menor, é um vício relativo, né? Tanto é que há alguns autores que consideram esse ato anulável como nulidade relativa. E aqui na nossa doutrina brasileira, como bem colocou o professor José dos Santos Carvalho Filho, é aquele ato que ele pode ser convalidado, né? Porque ele tem um vício sanado, pode ser convalidado. E a revogação, ela diz respeito a um ato que ele é legal, válido, mas que legítimo, mas que ele não é mais oportuno e ele é inconveniente. Ótimo. Atributos são qualidades que o ato administrativo possui. Então, nós já falamos, eu vou ter aqui a minha doutrina para nós não passarmos nenhum 527, nenhum elemento, nenhuma definição em branco. 527. Os atributos do ato administrativo. Os atributos do ato administrativo são presunção de legitimidade, imperatividade, exatamente, e autoexecutoriedade e tipicidade. Ótimo. Presunção de legitimidade, imperatividade, autoexecutoriedade e tipicidade. Primeira questão. É correto afirmar que o ato administrativo do analista de benefícios é dotado de autoexecutoriedade ante a inevitabilidade de sua execução, porquanto reúne sempre poder de coercibilidade para aqueles a que se destina, havendo a possibilidade de ser revogado pela própria administração e pelo Poder Judiciário, quando sua manutenção se deixar conveniente e oportuna. Isso aqui já vimos que o Poder Judiciário não revoga o ato. A autoexecutoriedade, os senhores sempre têm que ter isso em mente. Ela tem relação com
eles serem materialmente implementados pela administração diretamente, inclusive mediante o uso da força, sem que a administração precise obter autorização judicial prévia. Então, vocês vão colocar aí, Elisa, você que gosta muito de fazer os seus resumos, você tem que puxar assim, autoexecutoriedade, implementação direta, uso da força, sem autorização judicial. Então, são essas as palavras aí que vão identificar a autoexecutoriedade. A imperatividade é muito sutil, como eu disse outro dia. Ela é a possibilidade da administração unilateralmente criar obrigações para os administrados, impor-lhe restrições, poder extroverso. Letra A, falso. Imperatividade, ante a inevitabilidade de sua execução, porquanto reúne sempre poder de coercibilidade para aqueles a que se destina, havendo a possibilidade de ser revogado pela própria administração quando sua manutenção deixar de ser conveniente e oportuna. Isso está certo. Imperatividade traduz a possibilidade de a administração pública unilateralmente criar obrigações para os administrados ou impor-lhe restrições. Sempre que vocês lerem a imperatividade, vocês vão ter imediatamente a expressão poder extroverso. Poder extroverso. Não é um atributo presente em qualquer ato, mas apenas naqueles atos que implicam obrigações para o administrado ou que são a ele impostos e devem ser por ele obedecidos sem necessidade de seu consentimento, como é o caso dos atos punitivos de modo geral ou a imposição de uma multa. Pessoal, antes de nós continuarmos, eu quero vou parar aqui para dizer uma coisa. Então, letra B. A letra C, presunção de legitimidade, legalidade, veracidade, porque se presume legal a atividade administrativa por conta da inteira submissão ao princípio da legalidade, havendo a possibilidade de ser revogada pelo Poder Judiciário. Letra C, falso. Imperatividade, uma vez que será executado quando necessário e possível, ainda que sem um consentimento do seu destinatário, havendo a possibilidade de ser revogado pelo Poder Judiciário. Imperatividade é impor coercitivamente uma obrigação, criar unilateralmente obrigação. Não tem a ver com ser executado. Ser executado tem a ver com autoexecutoriedade. Letra D, falso. E a questão de revogado pelo Poder Judiciário também. Presunção de legitimidade, de legalidade e veracidade, porque se presume legal a atividade administrativa, está certo. Por conta da inteira submissão ao princípio da legalidade, é o que nós chamamos, né? Só se pode fazer aquilo que a lei ordena, aquilo que a lei autoriza. Nunca pode fazer aquilo que a lei não proíbe. Aquilo que a lei não proíbe é uma máxima do direito privado, mas não para o direito administrativo, não para o regime jurídico administrativo, né? Letra D, falso. A letra E, presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, porque se presume legal a atividade administrativa por conta da inteira submissão ao princípio da legalidade, havendo a possibilidade de ser revogada pelo Poder Judiciário, falso. Nunca se revoga o ato ilegal, né? O ato ilegal, que é um ato inválido, ele, na verdade, se declara nulo. Ele é nulo, mas ele deve ser declarado nulo, né? Letra B. 2. Sobre o regime jurídico administrativo, é correto afirmar. Nós já falamos sobre isso, ele se assenta sobre duas bases importantes, a supremacia e a indisponibilidade. Então, você vai pensar supremacia como prerrogativas, como os poderes administrativos, o que nós já vimos. E a indisponibilidade como as sujeições, como os deveres administrativos. A legalidade administrativa ampara a anulação pela própria administração pública dos seus respectivos atos a qualquer tempo, quando ilegais, vedada a previsão em lei de eventual prazo de decadência administrativa, porquanto a regra constitucional que prevê a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário. Isso aqui é falso, porque uma coisa não tem relação com a outra. Você tem que sempre, embora o ato seja ilegal e, portanto, um ato inválido, é um ato nulo, ele pode ter produzido efeitos para terceiros de boa-fé. E esses efeitos eles devem ser mantidos em razão da estabilidade aí das situações das relações jurídicas. A letra A, falso. B. Sobre o dever de licitação, ressalvados os casos específicos da legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, vedada a previsão de cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento nas condições efetivas da proposta. Não, vocês se lembram lá no artigo 54, no 55, que uma das cláusulas indispensáveis dos contratos administrativos são as condições de pagamento? Cabendo a previsão, isso aqui está falso, da 8666, cabendo a previsão de exigências de qualificação técnica e econômica se justificadas pela autoridade incompetente como necessárias à proteção do interesse público. Sim, essa exigência é real e deve ocorrer. Professor, é o artigo 55, inciso 3 da Lei 8666. Exatamente, Elisa. Muito obrigado. Pode continuar lendo para a gente, Elisa, por favor? As condições. O inciso? O artigo, professor, o senhor quer? O artigo, você está com ele aí? Ah, tá. Então, 55, são cláusulas necessárias em todo contrato, as que estabeleçam, inciso 3, o preço e as condições de pagamento, os critérios, database, periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento. Isso, muito obrigado. Os atos administrativos, eles gozam de presunção de legitimidade. A presunção de legitimidade diz respeito à presunção de terem sido eles produzidos em consonância com a lei, princípio da legalidade, e com os princípios. A legitimidade ela é mais ampla. E, por exemplo, não é uma presunção absoluta, ela é relativa. E, portanto, o que isso quer dizer? Se eu, administrado, estou insubordinado, não concordo com aquele ato administrativo, caberá a mim provar que a administração está equivocada. Correto? Os atos administrativos gozam dessa presunção de forma que são legítimos os atos até que sejam considerados inválidos, tanto pelo controle externo, quanto em decorrência do exercício das prerrogativas de autotutela administrativas. Isso é verdade, é a letra C. Letra D. O princípio da publicidade, que tem previsão contratual, indica que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela podendo constar? Não. Não podendo constar, disposição constitucional lá do artigo 37. Tranquilo. Falso. Portanto, letra C. Questão 3. João estacionou seu carro em plena via pública, em local onde era proibido parar e estacionar. Horas depois, quando retornou ao local, foi informado que agentes públicos guincharam seu veículo, levado ao depósito público, haja vista que esta estava impedindo a regular circulação de outros carros, inclusive de ambulâncias que por ali precisam passar para chegar ao hospital próximo. No caso em tela, o atributo do ato administrativo que autoriza os agentes públicos a praticarem ato com aplicação de meio direto para a sua concretização. Olha só, a imperatividade é impor coercitivamente, unilateralmente, e aplicação de meio direto para concretização, ou melhor dizendo, concretizá-lo diretamente. Isso é uma questão é impor e a outra é concretizar imediatamente. Essa concretizar imediatamente é a autoexecutoriedade. Então, os senhores vão ter muito cuidado. Não é exigibilidade, não é coercibilidade, é autoexecutoriedade e não é imperatividade. É a letra C. Sem necessidade prévia de intervenção, mas se admitindo o contraditório diferido pelo administrado. Ok. Com relação à autoexecutoriedade, como atributo do ato administrativo, é correto afirmar, quando necessário e possível, o ato será executado, ainda que sem um consentimento do seu destinatário. Poder executivo falso, somente o ato administrativo do chefe do poder. Não, está também considerado requisito fundamental, não é requisito, qualidade. O ato administrativo será executado pela administração pública. Sem um consentimento somente após a aquisição? Não. Pelo contrário. 4, letra A. 5. A presunção de legitimidade não prescinde de norma legal expressa que garanta ao ato
imprescinde de norma legal, não prescinde. Imprescinde de norma legal, a presunção de legitimidade não prescinde. Dispensa norma legal. Prescindir é dispensar, né? Não prescindir. prescinde é não dispensa norma legal, professor? A presunção de legitimidade não dispensa de norma legal, não prescinde de norma legal. Isso está errado. Está errado isso aqui. A presunção de legitimidade não prescinde de norma legal, não faz o menor sentido isso. Interdições de atividades ilegais, embargos e demolições clandestinas e outros atos que restringem direitos fundamentais não podem ser executados diretamente. Falso, porque nós temos o atributo da autoexecutoriedade. Letra B está falso. A exequibilidade ou operatividade é a possibilidade presente no ato de ser posto imediatamente em execução, ainda que não realizados todos os seus requisitos para a sua perfeição. O professor ele fala do que é o ato exequível. O ato exequível é aquele que já de pronto já produz efeitos e, portanto, ele tem que estar obrigatoriamente perfeito, ou seja, válido, consoante todas as suas fases de produção, né? Todas as suas fases. Exequibilidade. Ele fala aqui no artigo na página 133, José dos Santos Carvalho Filho. Exequibilidade. Eficácia. Eu vou ler aqui a formação dos efeitos, porque ele fala na formação e dos efeitos em 4 institutos, né? Ele fala na perfeição, ele fala na eficácia, ele fala na exequibilidade e ele fala na validade. A perfeição do ato representa um processo. A formação do ato administrativo representa um processo que vai definindo os elementos que o compõem. Esse processo pode ser mais ou menos longo e nele pode ou não intervir a vontade do administrado. O certo é que a perfeição do ato somente vai suceder quando se encerrar esse ciclo de formação. Então, perfeição não significa que ele não tenha vícios. Seu sentido é de consumação e de conclusão. Ótimo. Eficácia. Eficácia é a idoneidade que tem um ato administrativo para produzir seus efeitos. Em outras palavras, significa que o ato está pronto para atingir o fim a que foi destinado. Mas ele não disse que ele está produzindo os efeitos. Vocês concordam? Porque isso é exequibilidade. Vou reler. A eficácia, então, ela seria uma aptidão para a produção de efeitos. Enquanto a exequibilidade é, de fato, a produção dos efeitos. Vou ler novamente. Eficácia é a idoneidade que tem o ato administrativo para produzir seus efeitos. Significa que o ato está pronto para atingir o fim a que foi destinado. Se o ato completou seu ciclo de formação, podemos considerá-lo eficaz. Isso ainda que dependa de termo ou condição futuros para ser executado. Gente, a doutrina administrativa ela é incrível, né? Ela é muito, como eu diria... ela é muito pensada, ela é muito refletida. Vocês estão vendo aqui? É eficácia ainda que dependa de termo ou condição futura. Mas tomem cuidado, hein? Tomem cuidado com isso, porque muita gente acha que eficácia é já produzir efeitos. Eficácia é a aptidão para produzir efeitos. Essa aqui é a doutrina do professor José dos Santos. Esse livro aqui, inclusive, é adotado em Minas, aqui no Ministério Público, por exemplo, né? E a exequibilidade? A exequibilidade é confundida às vezes com eficácia, mas ela tem um sentido diverso. Ela é a efetiva disponibilidade que tem a administração para dar operatividade ao ato, executá-lo em toda a sua inteireza. Desse modo, um ato administrativo pode ter eficácia, mas ainda não ter exequibilidade. Por exemplo, uma autorização dada em dezembro para começar em janeiro do ano próximo, ela é eficaz naquele mês, mas só se tornará exequível nesse último. Considerando assim um aspecto da operatividade dos atos, temos que podem ser exequíveis ou inexequíveis. No primeiro caso, já são inteiramente operantes. Já existe a disponibilidade para colocá-los em execução. Ok? Validade. É a situação jurídica que resulta da conformidade do ato com a lei ou com outro ato de grau mais elevado. Pessoal, vamos adiante. Então, o 3 é a letra C, o 4 é a letra A. Falamos sobre isso. O 5, atributo.
a presunção não prescinde, está errado. Letra B, interdição e letra errado. C, exequibilidade ou operatividade, é a possibilidade presente no ato de ser posto imediatamente em execução, ainda que não realizados todos os requisitos para sua perfeição. Não, a execuibilidade obrigatoriamente tem que estar, deve ocorrer assim no ato perfeito, né? Letra C, falso. D, uma consequência da presunção de legitimidade e veracidade do ato é a transferência do ônus da prova de invalidade do ato para quem a invoca. Foi o que eu acabei de falar para os senhores. Letra E, se arguídos vícios ou defeitos que desafiam a sua validade, ficará obstada a execução, a operatividade do ato. Esse é um problema, né? Os atos inválidos, eles produzem efeitos. Letra E, é uma questão difícil. 5, letra D. Vamos à próxima, 6. O Joaquim construiu irregularmente sem obter qualquer licença para tal e ao arrepio dos ditames legais sobre a matéria, o muro que se iniciou nos limites de sua propriedade e se estendeu para a calçada, ocupando parte de área pública com risco iminente de desabamento e dificultando o tráfego de pedestres. O poder público municipal, com as formalidades legais, utilizando sua prerrogativa de direito público, que é calcada na lei, lhe autoriza a restringir o uso e o gozo da propriedade privada em favor do interesse da coletividade, determinou a demolição da obra. O poder administrativo que fundamentou a demolição e o atributo do ato administrativo que fez valer a decisão sem necessidade de prévia intervenção do Poder Judiciário são denominados... isso está fácil. Primeiro você ia procurar a autoexecutoriedade. E o poder administrativo é o poder de polícia, portanto, letra C. Poder de polícia e autoexecutoriedade. Correto? 6, letra C. 7. O servidor público ocupante de cargo da Guarda Civil Municipal, no dia a dia do exercício de suas funções, exerce diversas atividades, como executar segurança ostensiva, preventiva, uniformizada e aparelhada na proteção à população, bens, serviços e instalações do município. Para tal, esses servidores públicos praticam alguns atos administrativos com o atributo da autoexecutoriedade, que consiste em... eu, na verdade, quando eu vou fazer prova, eu não fico lendo todo o cabeçalho, não. Geralmente eu começo aqui pela última coisa. Para tal, esses servidores públicos praticam alguns atos com o atributo da autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade consiste em... Eu já tento ganhar tempo, né? Ser cogente, não é bem isso. Vamos ver. Na letra A, obrigam todos que se encontrem em seu círculo de incidência, ainda que o objetivo... Essa é a imperatividade. Exatamente, Elisa. Ou seja, de observância e execução vinculantes a todos os administrados. Letra B, não é isso. Viabilizar a execução dos atos pela autoridade administrativa por motivo de conveniência e oportunidade. Também não. Trazerem em si, quando praticados os atos, a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais. Também não. Poder ser o ato tão logo praticado em regra, imediatamente executado, e seu objeto imediatamente alcançado, sem prévia intervenção do Poder Judiciário. Perfeito. Letra E. 8. A realização de atos concretos pela administração pública, Santa Catarina, a prova que foi anulada. A realização de atos concretos pela administração pública para o cumprimento de suas determinações encerra a seguinte característica ou atributo do ato administrativo: autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. 8, letra A. Autoexecutoriedade. A 7 é a letra E. 9. Atributos do ato administrativo. Presunção de legitimidade e normatividade? Não. Não há essa expressão aqui na doutrina, normatividade. Vinculatividade? Não. Presunção de legalidade? Não. Imperatividade e autoexecutoriedade. Letra D. Não, a letra E também não. Cabe ao prejudicado fazer prova de que a administração pública praticou ato em desconformidade com a lei e com a verdade dos fatos. Por quê? Vige no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da supremacia? Não, o fundamento não é esse. De acordo com o princípio da impessoalidade? Não é esse. Os atos normativos, os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Verdade, letra C. Liquidez, certeza e exigibilidade não tem, princípio da eficiência não tem relação com isso. O fundamento para aquele que alega provar o que diz é o fato de a presunção relativa iuris tanto
dos atos administrativos. 10, letra C. 11. Atribuída para os atos administrativos, torna-os cogentes, obrigatórios, para aqueles a quem se destinam, estabelecendo para estes, independentemente de qualquer concordância, obrigações que haverão de ser adimplidas. Imperatividade. Letra C. Atributo do poder de polícia que permite à administração pública, desde que existe previsão legal ou urgência, decidir e executar materialmente e de forma direta as suas decisões sem autorização judicial. Autoexecutoriedade. Correto? 13. João e José, respectivamente diretor e professor, presenciaram a genitora do aluno, Davi, praticar atos de maus tratos contra a criança. Imediatamente, os agentes públicos elaboraram certidão narrando os fatos e comunicaram às autoridades competentes. O ato administrativo praticado por João e José possui o atributo de presunção de veracidade de seu conteúdo, que admite prova em sentido contrário. A letra A, nesse caso, é a resposta. Autotutela, imperatividade, precaução, não faz o menor sentido isso. 13, letra A. 14. Assinale a alternativa correta a respeito dos atos administrativos. Entre os vários tipos de atos típicos, incluem-se os atos de execução da administração pública, também denominados fatos administrativos. Não. O fato é o gênero maior, correto? Vamos ler aqui a respeito do fato administrativo. Eu vou trazer aqui para os senhores a doutrina do professor José dos Santos Carvalho Filho. Ele aqui no início, ele diz: fatos administrativos. A noção de fato administrativo não guarda relação com o antifato jurídico, em contradição no direito privado. Fato jurídico significa, no direito privado, o fato capaz de produzir efeitos na ordem jurídica, de modo que dele se originem e se extingam direitos. A ideia de fato da administração não tem relação com tal conceito, pois que não leva em consideração a produção dos efeitos jurídicos, mas, ao revés, tem o sentido de atividade material. É a varrição da rua, é a demolição, é a prática do ato material. Exemplos de fatos administrativos são a apreensão de mercadorias, a dispersão de manifestações, a desapropriação de bens privados, a requisição de serviços ou bens. Enfim, a noção indica tudo aquilo que retrata a alteração dinâmica na administração, um movimento na ação administrativa. Então, fato administrativo tem uma acepção mais ampla que a de fato jurídico, uma vez que, além deste, engloba também o fato simples, ou seja, aqueles que não repercutem na esfera de direitos, mas estampam um evento material ocorridos no seio da administração. Ficou claro? É isso. Atos da administração, por sua vez, é o sentido amplo, indica todo e qualquer ato que se origine dos inúmeros órgãos que compõem o sistema administrativo em qualquer dos poderes. O emprego da expressão não leva em conta a natureza deste ou daquele ato. Significa apenas que a administração pública se exprime, na maioria das vezes, por meios de atos, de forma que, ao fazê-lo, pratica o que se denomina atos da administração. O critério identificativo reside na origem da manifestação da vontade. Atos da administração. Atos da administração. E atos administrativos é aquele de adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direitos. Eis, em poucas palavras, em toda a sua extensão e profundidade, o vasto alcance dos atos jurídicos. Vamos adiante. Onde nós estávamos, fizemos a 13, letra A. A 14, entre os vários tipos de atos administrativos típicos, incluem-se os atos de execução. Entre os atos administrativos típicos, atos de execução também denominados. Bem, isso aqui não está tão estranho assim, mas não foi esse o gabarito. Letra B, vamos ver outros melhores. A presunção de legitimidade e veracidade, a autoexecutoriedade, a tipicidade e a imperatividade são atributos dos atos administrativos? Essa está impecável. São passíveis de delegação os atos administrativos em geral? Eles são atos de caráter normativo? Não. Decisão de recurso administrativo são as exceções do artigo 13, 9784. Diferentemente do direito privado em que se aplica formalidade estrita,
a regra da administração é a liberdade das formas. Não, pelo contrário. No direito privado é a liberdade das formas e no direito administrativo é a formalidade estrita. Letra E. De acordo com os princípios aplicáveis aos atos administrativos, a administração tem o ônus de provar que seus atos são legais, não falso. Quem tem é o administrado. 15. Consiste na possibilidade que certos atos administrativos ensejam de imediata e direta execução pela própria administração, autoexecutoriedade. Fácil, né? 16. É ato que goza de imperatividade. Olha que interessante. A multa, a aplicação de multa, ela é imperativa, mas ela não é autoexecutória, né? Por quê? Porque a cobrança da multa não se faz com a administração, por exemplo, ela própria, bloqueando o dinheiro, por exemplo, da pessoa na conta bancária. Não é isso. Porque ela precisa passar pelo judiciário para exigir a multa. O ato de imperatividade é a aplicação de multas administrativas. Imperatividade é a aplicação de multas, mas ela não é autoexecutória. Esse exemplo é clássico. 16, letra A. Assinatura de contrato, expedição de certidões negativas, autorização para abertura de licenças, de licitações. A concessão de licenças não tem nenhum relacionado à imperatividade aqui. Aplicação de multas. 17. Um guarda municipal, durante ronda em um mercado popular municipal, identifica inúmeras mercadorias falsificadas, realizando prontamente uma apreensão. Isso aqui é autoexecutoriedade. De acordo com o entendimento da doutrina administrativa, assinale a afirmativa correta. O ato do guarda, na situação, está amparado pelo atributo da autoexecutoriedade. É só vocês pensarem nos exemplos. Eles não fogem dos exemplos. Isso aqui, o que ele descreveu é o atributo da autoexecutoriedade. Letra A. Desde que tenha autorização judicial, a autoexecutoriedade independe de autorização judicial. A atitude do guarda não é abuso de poder. A conduta do guarda deve ser invalidada. Falso. Em nenhuma hipótese é permitida. Não. Letra E não faz o menor sentido. 17, letra A. 18. Em uma situação hipotética, um chefe de departamento da prefeitura de determinado município ordena que seu subordinado o ajude a levar uma mala de dinheiro subtraído das finanças públicas para sua casa, garantindo estar apenas fazendo um empréstimo para pagar dívidas. Estranhando a situação, o subordinado manda uma mensagem para um advogado perguntando como deve proceder. O advogado, por sua vez, responde prontamente que, conforme a doutrina, o servidor possui o dever legal de obedecer atos do seu superior hierárquico. Falso. O servidor tem restrita liberdade para decidir em função da estabilidade. Não, falso, o ato é ilegal. A imperatividade relativiza a atitude do chefe, invertendo o ônus da prova. Não faz o menor sentido isso. A ordem manifestamente legal afasta a presunção de legitimidade do ato. Exatamente. A letra D. Presunção de legitimidade. Tipicidade. Presunção de legitimidade. Exatamente, é a letra D. 19. O Ministério Público ofereceu representação por prática de infração administrativa em face de sociedade empresária que deixou de observar o que dispõe o ECA, no que diz respeito ao acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão e sua participação no espetáculo. A materialidade e a autoria do ilícito restaram demonstradas por meio de relatório de fiscalização e depoimento, ambos do oficial da infância e da juventude, presente no espetáculo, que comprovam a prática da infração. O ato administrativo consistente no citado relatório, subscrito pelo oficial, goza do atributo da imperatividade, razão pela qual a multa prevista no estatuto pode ser imediatamente aplicada após a emissão. E na imperatividade, bem, isso aqui não foi o gabarito. Letra A, B, vamos para B. Eu colocaria uma interrogação pela qual a multa... Professor, o senhor tinha falado que a emissão da multa é imperativa, mas não auto-executoriedade, ela não pode ser cobrada.
Então, ela não pode ser imediatamente aplicada. Na alternativa A. Então, isso justifica o que o senhor já tinha falado, que é imperativa a multa, mas ela não pode ser imediatamente aplicada. E aqui fala que pode, mas ela não pode. Mas aí tem uma questão de interpretação estranha, não tem? Porque você pode pensar assim, aplicar é simplesmente apresentar a multa. Isso é imperatividade. Mas cobrar a multa é receber o dinheiro só pelo judiciário. Bem, essa letra A está péssima. Essa questão aqui Professor, eu concordo com o senhor, só que eu falo o seguinte, eu também sou muito chata com a forma como os enunciados são compostos, porque eles são muito mal escritos. Em geral, as pessoas no Brasil escrevem muito mal, dão muito pouca atenção à literatura, ao português e tudo. Só que a gente não pode, como concurseiro, implicar com o modo como a questão está redigida. Porque eu já fiz muitos erros, porque eu não concordo com o modo como ela está redigida. Aí eu implico e falo, não pode. Aqui pode até estar mal redigida, mas eu vou usar aquele raciocínio que o senhor falou. A multa, a emissão da multa, a lavratura é imperativa, mas a aplicação, ou seja, a cobrança, apesar de eu não concordar com essa palavra aplicação, foi essa que estava na alternativa, ela não pode ser imediatamente aplicada. A gente tem que se restringir ao imediatamente e não ficar preocupado com aplicada. Com certeza. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a ideia é por trás, é o imediatamente, né? Isso, com certeza. A autoexecutoriedade que exige prévia decisão judicial, pelo contrário, não exige prévia decisão judicial. A gente está aqui fazendo os exercícios, mas vocês já viram tanto de problema que dá essas provas de primeira fase? De anulação e de recurso, como o pessoal fica assim, revoltado, né? Exigibilidade, segundo o qual o Poder Judiciário, por ato de seu oficial, pode exigir imediatamente o pagamento da multa? Falso. Tipicidade, que autoriza que qualquer ato contrário aos bons costumes, não é isso. A tipicidade é tipo, né? Presunção relativa de veracidade, prerrogativa presente em todos os atos administrativos que, contudo, admite prova em contrário pelo particular interessado. Letra E. Presunção relativa de veracidade. Vamos adiante. Questão 20. Tem mais a ver aqui com o oficial avaliador, né? Oficial de justiça. Em situações pontuais e emergenciais, justificadas pelo interesse público, em que a administração de meios indiretos de coerção não seja suficiente, o poder público pode pôr em prática imediatamente o ato administrativo. Ótimo, isso não é imperatividade nem coercibilidade, mas sim autoexecutoriedade sem prévia decisão judicial, mas com contraditório diferido. É isso mesmo, é a letra C, 20, letra C. Pessoal, eu tinha aqui porque nós tínhamos marcados muitos exercícios, mas deixa eu ver aqui como nós estamos. Aqui nós temos alguns temas, temos mais um bloco de 16. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos parar por agora, porque nós já fomos bem longe, e eu vou abrir aqui para nós conversarmos um pouco.